O autismo é um transtorno neurobiológico que geralmente ele é diagnosticado até os 3 anos de idade, né? E ele tem um comprometimento no desenvolvimento da criança, nas 3 áreas de comunicação, interação social e comportamento. São nessas 3 bases que se faz, na realidade, uma primeira atuação junto ao autismo, uma apresentação de que existe algo de diferente. A musicoterapia, ela é uma arte, né, de combinações e os seus elementos, ritmo, harmonia, melodia, a fim de promover saúde, né, para os pacientes em geral, mas aqui abordando especificamente o autismo. Então nós utilizamos das ferramentas de instrumentos, né, melodia, músicas que façam parte aí do cotidiano de cada paciente, de cada pessoa, para que então a gente consiga promover, né, uma melhora no quadro desse paciente. A musicoterapia é um conhecimento interessante, porque a música como terapia, nossa, é tão velha quanto a humanidade. Porque sempre alguém cuidou de alguém com música. Mas só a partir da Segunda Guerra, em que teve uma mudança do paradigma na ciência, que a música foi considerada como uma pesquisa e um fator que integrava os outros conhecimentos para cuidar das pessoas. É importante a gente não confundir, assim, não nomear, né, outras coisas como musicoterapia. Como, por exemplo, às vezes você está numa sessão de massoterapia e a pessoa liga um som. Aí ligou o som, isso aqui é musicoterapia. Não, isso não é musicoterapia. Você está ouvindo música, né? De repente, o camarada gosta de ouvir música no fone enquanto está lá na academia. Isso é musicoterapia? Não, isso não é musicoterapia, ok? Mas aí o professor de música está dando aula, está falando isso é musicoterapia? Também não é musicoterapia. A musicoterapia, ela é um pouco mais lúdica, um pouco mais livre, mais ampla, né, a fim de promover saúde. E essa promoção de saúde vai variar de acordo com cada paciente. Então, no que nós estamos abordando, no tema autismo, ela provoca, né, especificamente nesse público, a gente tenta extrair deles aquilo que eles têm de potencial. Então, se você tem um autista severo, com muita dificuldade de comunicação, uma pessoa que está isolada, que está em autismo, né? Ele não está ali dentro do contexto, do âmbito que nós vivemos, a musicoterapia, ela faz com que esse paciente ele esteja um pouco mais presente, ele esteja aqui conosco. Um dos pontos mais importantes que a gente vê hoje, dentro do ambiente terapêutico e dentro do ambiente de uma instituição, é o desenvolvimento musical das crianças autistas, onde com a abordagem de uma musicoterapia, de um trabalho focado, fazem com que eles desenvolvam. Alguns têm até a própria habilidade musical dentro deles, fazendo com que isso seja um dos seus pontos maiores de interação social, de interação de comunicação e até mesmo gerando prazer para que essa criança se desenvolva e que ele consiga expressar o que ele sente. Através da música, muitos autistas conseguem interagir com seus pares, interagir com as pessoas ao seu redor, e isso sendo bem trabalhado, eles fazem um processo como eu chamo de processo de ponte, né? Onde ele sai daquele período de isolamento que ele possa ter estabelecido e vem para um padrão de interação com o terapeuta ou com os pais, com as crianças ao seu redor, através da alegria, através do prazer de estar participando dessas atividades. Rafael é um paciente autista que tem comprometimentos de moderado a severos, tem uma dificuldade de comunicação verbal, embora ele se comunique muito bem por gestos, né? Ele entende muito bem o que a gente fala. Quando a gente está na sessão do Rafael especificamente, você começa a fazer um trabalho com um pandeiro e ele sai daquele momento que ele está e ele se conecta com a gente através
através da música, através do instrumento como um objeto ali intermediário. E é muito bacana, porque ele vive aquilo junto com o musicoterapeuta, né? E a sessão de musicoterapia se instaura. Então o Rafael, quando chegou aqui com a gente, ele era só parado o tempo inteiro, não fazia. Hoje, ele se abre, né, durante a sessão, que se você reparar nesse momento aqui, ó, tá tocando um funk no meio do set e ele tá dançando. Bora, Rafael! Vai, moleque! Vai! Bota esse coração pra trás! Vai! Não para! Veja bem, olha que interação bacana. Agora, já nessa parte, eu tô fazendo exercício de voz com ele. Aqui eu faço um estímulo, né, com o A e ele responde. Então ele está conectado comigo 100% no meio do caminho. Agora aqui a gente faz o som que eu chamo de som do cachorro. Au, au, au. Aí. E ele vem comigo e faz junto. Percebe que ele está conectado. Existe aqui um processo acontecendo, né? Quando a gente encerra a sessão e vem uma música que eu coloco, tem hip hop, que ele gosta muito de carros e coisas do gênero. A musicoterapia ajudou muito, porque antes dele estar aqui, ele falava menos, ele emitia poucos sons. Hoje em dia ele já, cada dia, cada mês é um som diferente, entendeu? Que até minha filha percebe, meu marido em casa, minha família toda, né? Ele aparece cada palavra assim diferente, som. E ajuda muito toda criança, não só autista, como qualquer tipo de síndrome, né? A música é muito bom para todos eles, entendeu? E depois da música, depois que está aqui, ele está emitindo mais som, cada dia inventa mais um som diferente, né? E isso ajuda ele a falar, né? Falar mais, tanto é que ele não falava nem mamãe. Hoje em dia ele fala mamãe, chama o pai de babaca, né? Xinga palavrão. Aquela coisa, né? Ajudou muito. E por ele também gostar muito de música, entendeu? Rádio, televisão, tudo. Eu acho que a gente está trabalhando muitas emoções, né? O corpo de uma maneira geral, mas eu não tenho como assim dizer, olha, isso funciona para o Rafael, mas pode ser que não funcione para o Joaquim, para o João, entende? Então assim, eu acho que não tem uma regra para dizer, olha, vai trabalhar no primeiro, no emocional, primeiro assim, eu não me arrisco a dizer isso. O Jonathan também é um paciente com diagnóstico de autismo leve, né, um Asperger, vamos colocar assim, que ele sabe ler, fala numa boa, mas ele tem uma dificuldade porque ele se conecta com você, mas daqui a pouco ele perde o foco, né, e voa, vamos colocar desse jeito. Então a musicoterapia, de imediato, né, imagina, você tem vários instrumentos que despertam o interesse em qualquer, né, ser humano, que dirá numa criança autista ou num adolescente que seja num adulto. Através dele você consegue interagir com o paciente. O Jonathan começou na musicoterapia e hoje ele passou pela musicalização terapêutica e agora já está na aula de música, ele faz aula de bateria. Então ele deixou de ter uma série de sintomas, ok? Ele era muito agressivo, sentava na bateria, era uma mão pesada, sabe? Não se concentrava para tocar uma música, agora não. Ele saiu da musicoterapia, entrou na musicalização terapêutica, tocando, aí começou a tocar, mas ainda tocava muito forte, não conseguia se concentrar para tocar uma música completa, e aos poucos ele foi evoluindo, e hoje ele faz aula de bateria com um professor de bateria que nós temos aqui na escola. Então, a musicoterapia na vida do Jonathan mudou completamente a vida dele, tanto em casa como na sociedade, com as pessoas. Hoje ele consegue interagir mais com as pessoas por intermédio da musicoterapia, porque aqui ele conseguiu
ele conseguiu se encontrar na música. E nisso ajudou ele muito em outras áreas, né? Na conversa com as pessoas, né? No diálogo em casa. Isso tudo foi assim, um ponto mais que assim, me chamou muita atenção quando ele entrou na musicoterapia. Eu aconselho assim, todas as mães que têm um filho autista com essa síndrome, né, que busquem, né, onde vocês acharem a musicoterapia, porque faz uma diferença enorme na vida de uma criança que tem autismo. Todo o aprendizado que você tem, né, desde pequeno, desde o maternal e etc., você leva para a sua vida. Então, se um paciente chega de uma forma e durante as sessões ele vai mudando essa forma de ser, no caso do autismo ele vai vindo mais para o mundo, então ele vai levar isso para o resto da vida dele, ele passa a ser uma pessoa diferente, assim como nós. No momento que você aprende alguma coisa, você entrou na faculdade, né, aprende uma disciplina nova, alguma coisa do gênero, aquilo é seu, você carrega para a sua vida e ninguém vai poder roubar. Um dos mais importantes campos de atuação de musicoterapia sempre foi o trabalho com a criança autista, com o adulto autista. Porque há uma necessidade, dificuldade de comunicação entre os autistas, com o mundo, com a realidade objetiva, dependendo do autista, mas que quando chega o som, quando chega o ruído, a canção, a voz, a ressonância, atinge o musicoterapeuta. É possível se comunicar com o autista, né? Atinge o musicoterapeuta sim, atinge o autista, atinge aquele campo que está ali. E aí são lindos os trabalhos, são lindos os relatos de crianças, de pessoas que estão isoladas com um grau severo de autismo, né? E que chega um instrumento, chega uma voz humana, chega um violão, chega um batimento, chega um ruído de cadeira e aquela pessoa, através de um vocabulário não verbal, ela se comunica. Casos menos graves também, né? Porque a obrigação com a comunicação precisa da linguagem não existe com o som. E aí abre-se portas enormes ao inconsciente, à produção de novos sujeitos, a novas invenções de comunicação com o autista. Então é uma área que hoje muitas equipes de trabalho precisam, pedem, querem o autista. Muitas pesquisas acadêmicas são com o autista e a música e a musicoterapia, porque é um lugar de comunicação em alguém que está isolado. A musicoterapia faz isso.